A você ligado na TVI, está entrando no ar o nosso TVI News, segunda edição. Hoje é segunda-feira, dia 6 de outubro de 2025 e eu sou Job Paiva, estou com você até às 19 horas com muita informação de tudo que acontece aqui na nossa região sul da Bahia, bem como também nas demais regiões do nosso estado e fatos relevantes do Brasil e do mundo. Seja muito bem-vindo ao nosso noticiário. Lembrando que você pode acompanhar a nossa TVI através das diversas plataformas, seja através da TVC canal 24.2, a Ultra TVC, aqui no nosso eixo Itabuna-Ilhéus, seja também através da internet, através do YouTube, youtube.com/TVI oficial. A todos vocês que nos assistem aí por essas plataformas, o nosso muito obrigado, a nossa gratidão pela companhia de sempre e pela credibilidade que tem dado aqui ao nosso jornalismo. Muito obrigado de coração mesmo. Lembrando a você, internauta, se ainda não é inscrito, inscreva-se já no nosso canal, tá bom? Apertando aí o botão de inscrição que está logo ao lado aí na sua tela, inscreva-se aqui no nosso canal e logo após aperte então o sininho que irá aparecer, porque esse sino é importante para que o momento em que a nossa programação esteja ao vivo, você possa ser então avisado. Tá certo? Avisado, enfim. A nossa programação, que como eu sempre gosto de dizer, uma programação diversificada, com muito entretenimento, algumas séries que também passam por aqui na tela da TVI, bem-estar, esporte, lazer e, logicamente, também muitas notícias, muita informação para você. Diariamente são 5 horas de programa aqui de jornalístico, ao vivo, feito diretamente aqui dos estúdios da TVI no Alto das Comunicações, aqui em Itabuna, hein? Lembrando que pela manhã temos o Barbosa Filho com a primeira edição do nosso TVI News, né? O Barbosa e a Pérola Cordeiro também, né? A Pérola e o Barbosa são os apresentadores, participação da Toné. Eu sempre falo, viu, Cássio? Eu sempre falo que Barbosa e Pérola, e esqueço de falar o nome da Toné, que é uma comentarista muito boa, e ela também faz parte aqui da apresentação do TVI News, a primeira edição. Seguido do Denilton Santos e o programa Alerta Cidade, programa popular, tá certo? Sem filtro, sem papas na língua aí, o Denilton Santos. E logo depois, às 17 horas, eu chego trazendo muita informação para você no nosso TVI News, segunda edição, tá bom? Então, vamos aos destaques do dia de hoje. Hoje, como eu já disse, início da semana, dia 6 de outubro de 2025, esta segunda-feira. Desejo uma semana abençoada para todos nós. Então vamos de informação. Hoje nós tivemos um fato que aconteceu na cidade de Ilhéus, um sequestro que durou aí cerca de 3 horas por lá, trazendo muita apreensão, trazendo muito medo, não só para aquela mulher e para aquela criancinha que estava por ali na mira da arma do criminoso, mas também para todos que estavam cá acompanhando esse sequestro que aconteceu na manhã de hoje na vizinha cidade de Ilhéus, mas graças a Deus o sequestrador acabou então se entregando à polícia. Hein? Daqui a pouco vamos falar mais sobre esse assunto. O sequestrador se entregou à polícia na manhã do dia de hoje. Na verdade, no início da tarde do dia de hoje, logo após fazer esta mulher e a sua filhinha de aproximadamente 2 anos refém em um condomínio popular na cidade de Ilhéus. Hein? Falaremos também sobre a CESAB, a Secretaria de Saúde aqui do nosso estado, que descartou o caso suspeito de intoxicação aqui na nossa Bahia, hein? Havia um caso suspeito, inclusive nós falamos por aqui sobre esta possibilidade. O Ministério da Saúde havia até mesmo confirmado essa possibilidade, mas nós acabamos tendo essa informação aqui e a CESAB descartou, trazendo logicamente alívio para muita gente, principalmente as pessoas que gostam aí de beber uma destilada, né? Ou até mesmo aquelas bebidas quentes, enfim, e que tem dado, infelizmente, muito erro, tem intoxicado muitas pessoas em outras regiões do nosso país. Mas assim, todo cuidado é pouco, né? Todo cuidado é pouco. Atenção você que ingere bebidas alcoólicas, enfim, né? Fique atento aí a essas questões, porque infelizmente estamos passando também por uma situação como essa, onde até mesmo as pessoas que estão ali fazendo uso de bebidas estão se intoxicando, né? Logicamente que isso não é uma regra, mas é uma exceção e que também exige esse alerta para todas essas pessoas, para todos que fazem uso desse tipo de bebida. Falaremos também sobre a Anvisa, que autorizou a importação de medicamentos contra intoxicação por metanol. Isso mesmo, né? Para ajudar exatamente neste tratamento dessas pessoas que estão por aí
tendo problemas com essa questão, tá bom? Falaremos também, infelizmente, sobre um acidente violento entre um ônibus e uma carreta que deixou uma pessoa morta e 5 feridos. Aconteceu lá na BR-135. Daqui a pouco falaremos mais especificamente sobre este assunto, este acidente grave, o ônibus e uma carreta envolvidos, minha gente. Isso mesmo, hein? Aqui também falaremos da reviravolta chocante. Uma advogada descobre que cliente acusado de homicídio acabou matando seu próprio filho. É um caso até mesmo de uma série, de um filme. Parece um filme, né? Parece uma série esse caso. A advogada descobriu que o homem a qual ela estava prestando o serviço ali, jurídico, era o assassino do seu próprio filho. Daqui a pouco vamos falar deste assunto mais especificamente também aqui no nosso TV News, segunda edição, tá bom? Olha, se após a mãe comemorar a entrega de guarda do filho ao pai, né, uma mãe, ela comemorou, está aí nas redes sociais, né, essa opinião divide, essa informação, desculpem, divide opiniões por aí nas redes sociais. O fato é, uma mãe comemorou o momento em que o filho foi entregue ao seu pai, onde a guarda do filho foi passada para o pai. Daqui a pouco nós queremos saber também a sua opinião, você que nos assiste aqui na nossa TVI, tá certo? Na nossa sala de entrevistas, hoje é dia de Papo Jurídico, nosso quadro, onde nós trazemos esclarecimentos sobre o mundo jurídico. Estaremos recebendo aqui o doutor Matheus Santiago, ele que estará falando sobre marcas e patentes, registro, isso mesmo, o registro de marcas e patentes. Você sabia que a importância do registro da marca, da sua marca, né? A patente dessa marca, é muito importante falarmos sobre esse assunto. Atenção você que tem uma marca, tem a sua empresa, que veicula aí nas redes sociais ou em qualquer outro meio de comunicação, se está nativa, é muito importante fazer o registro da sua marca, sem sombra de dúvidas. Então, daqui a pouco, no nosso bate-papo jurídico, o doutor Matheus Santiago estará aqui conosco, trazendo estes esclarecimentos, tá bom? Muito bem, dito isso, nós vamos a um break e já nós retornamos com muito mais informações para vocês. Não saia daí, eu volto daqui a pouco. Em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Entretenimento, memória e poesia. Defesa do consumidor. Comportamento. Utilidade pública. Musical. Direitos e inclusão. Tecnologia. Notícias. Política. Opinião. É TV cabo, é streaming, é YouTube, é Instagram, é Facebook. É o início de um novo caminho. É você seguindo, é você assistindo. Somos a TVI. Há 20 anos contando sua história.
Muito bem, estamos de volta com o nosso TV News, segunda edição, com muita informação para você, você que gosta de ficar muito bem informado. E nós vamos abrir o nosso programa de hoje falando exatamente de um assunto que aconteceu hoje pela manhã na cidade de Ilhéus. Eu tenho certeza que deixou muita gente apreensiva, principalmente os moradores ali do condomínio Moradas do Porto. Isso mesmo, hoje pela manhã, um homem conhecido como Nego, né? Segundo informações, faz parte de uma facção criminosa aqui, com atuação aqui na cidade de Itabuna. Ele estava por lá, nas imediações deste condomínio, quando então a polícia militar, fazendo a sua ronda, acabou chegando próximo a este criminoso. Ele, que estava armado com uma pistola, acabou então fugindo e entrando dentro de um dos apartamentos deste condomínio. Este homem que você vê aí na sua imagem, ele fez a mulher por refém cerca de 3 horas. Não só a mulher, mas também a sua filhinha, uma criancinha que chorava muito. Essa criancinha chorava muito, certo? Por cerca de 3 horas. E que bom que ele acabou se entregando aí à polícia após negociações, né? Quero aqui parabenizar o trabalho de toda a polícia, especialmente do comandante, o major Ricardo Penalva, que é o comandante aí da 70ª Companhia Independente de Polícia na cidade de Ilhéus, tá certo? Você vê inclusive aí o momento agora em que este sequestrador acabou chegando juntamente com toda a equipe da Polícia Militar, que acabou fazendo a prisão deste criminoso, né? Segundo informações, ele faz parte de uma facção criminosa com atuação aqui na nossa cidade de Itabuna. Já foi visto, inclusive, aqui em bairros próximos da Califórnia, entre outros bairros, com atuação desta facção, hein? O fato é que hoje pela manhã, essa segunda, foi marcada por momentos de grande tensão, hein, gente? Este homem, identificado aí como Herbert, manteve a mulher e também a sua filha, um bebê, reféns dentro de uma residência, como disse, um condomínio popular, né, a Morada do Porto, mobilizando aí uma grande operação policial e também atraindo a atenção da imprensa de todo o estado da nossa Bahia. Foi notícia em todo o nosso estado da Bahia, ao vivo, inclusive, em algumas emissoras, por conta do horário até, né? Estava ao vivo ali, passando o momento da negociação e até mesmo o momento em que ele se entregou. O fato é que, de acordo com informações, o Herbert, que você vê aí na sua tela, chegando, olha o Major Ricardo Penalva aí, chegando lado a lado com ele, encaminhando este homem que acabou fazendo a uma mulher e a sua filhinha bebê, exatamente em reféns, hein, por esta manhã. E aí, mais uma vez, parabéns, viu? Parabéns a todos os policiais envolvidos. Eu sei que tinha aí a CIP, tinha também a Rondesp Sul por lá, e o Major, que fez questão de estar aí pessoalmente e trazer para a delegacia. Olha aí o momento em que o Major Ricardo Penalva chega lado a lado com este criminoso para apresentá-lo à delegacia, e eu tenho certeza que ele agora vai sim descer para o presídio. Não tem mais o que fazer. Ele falava lá no momento que estava com a arma na cabeça, de que, não quero ir mais para cadeia, não, eu não vou para cadeia. Se me levarem, vou acabar aqui com tudo, enfim. Era o que ele falava, hein? Era o que ele falava a todo momento. Então aí esse homem, o Herbert, fez diversas ameaças durante as negociações, né? Em um dos momentos mais delicados, como eu disse, acabou até afirmando que preferia morrer do que se entregar, né? Recusando aí a princípio qualquer diálogo com a polícia, com as forças policiais. O episódio também ganhou repercussão nacional, como eu ia dizendo agora há pouco, né? Ganhou repercussão estadual, mas também repercussão nacional. Esse episódio que acabou deixando aí. Muito bem, estamos na câmera de cá, né, Cássio? Que acabou ganhando, então, repercussão nacional também, este caso aí, hein? Os familiares do suspeito também foram chamados para tentar auxiliar aí no momento da negociação, né? E a Polícia Militar montou um forte cerco em toda a região por ali, né? Após de mais de 2 horas de tensão, chegando aproximadamente aí 3 horas dessa situação terrível em que passou esta senhora com a sua filhinha e todos que estavam por ali, porque assim, ela estava sob a mira, logicamente a maior tensão era dela, mas do lado de fora também familiares da própria senhora, que era a refém, né? O homem a qual ela tem uma filhinha, né? O companheiro dela também estava lá de fora, muito
muito aflito, com muito medo do que poderia acontecer. A mãe, a sogra da senhora também estava por cá e eu vi um relato da sogra, um relato muito interessante. Eu não sabia de nada que estava acontecendo, assim a fala dela. Estava no meu trabalho, quando de repente entrei no Instagram e me deparei com a cena do sequestrador com minha nora e com minha netinha. E ali a única reação que eu tive foi de clamar a Deus por uma saída. Um depoimento emocionante dela. Vim disparada até aqui a morada do Porto e fiquei aqui clamando a Deus para que esse homem se entregasse. E graças à misericórdia de Deus, graças à ação policial e, logicamente, à misericórdia de Deus, que é tremenda, esse cidadão acabou se entregando. Melhor dizendo, esse criminoso acabou se entregando. E agora vai morar aí de trás das grades, né? Lembrando que o desfecho foi positivo, né? A mãe e a criança foram liberadas sem nenhum ferimento, estão bem, né? Logicamente que fica aí os resquícios psicológicos, precisarão desse apoio psicológico, mas, por outro lado, nós temos um desfecho feliz porque elas não se machucaram, não ficaram feridas, né? Este é o caso que acabou, então, ganhando grande repercussão aqui em todo o nosso estado no dia de hoje, bem como também em todo o nosso país, né? Notícia a nível nacional, e aqui eu quero abraçar a todos os profissionais de imprensa, eu quero abraçar aqui a todos os colegas que estiveram por lá cobrindo bravamente, porque é muito bom quando existe um fato, né? E aí é muito interessante quando existe um fato, e aí qualquer pessoa que tem um celular vai lá e filma dizendo que é imprensa. Mas quando o fato exige, é um fato perigoso como esse, poucas pessoas vão lá. E aí os verdadeiros profissionais de imprensa, aquelas pessoas que têm um compromisso com a informação, têm coragem de ir lá e desbravar para poder trazer informação para o senhor e para a senhora que está nos assistindo. É aquela velha história, está na Bíblia até, né? É outro sentido, mas nós podemos trazer aqui. O joio e o trigo, os dois se parecem muito. Todo mundo se parece comunicador, jornalista, mas no momento do aperto, neguinho, as pessoas não estão por lá. Não estão por lá. É diferente, é totalmente diferente. Aqui eu quero parabenizar a cobertura de toda a imprensa, né, os nossos colegas que estiveram por lá bravamente mostrando tudo o que aconteceu na manhã do dia de hoje, hein? Inclusive, nós vamos mostrar uma imagem daqui a pouco aqui, que foi feito lá pelo Vilela 24 horas, certo? É uma imagem exatamente do momento em que o Herbert, mais conhecido como Nego, se entregou à polícia militar no início da tarde do dia de hoje. Este caso aconteceu, volto a dizer, na cidade de Ilhéus, no condomínio Moradas do Porto, um condomínio popular. Eu quero chamar a atenção, inclusive, aqui agora, de você mesmo que nos assiste e que por muitas vezes deixa a sua porta aberta. É um direito meu, eu quero ficar com a porta da minha casa, do meu apartamento aberto, tudo bem. Mas se você, principalmente se você mora em bairros que oferecem risco, um conselho que eu dou a você: feche a porta. Porque foi-se o tempo, infelizmente, eu falo isso aqui infelizmente, foi-se o tempo que as pessoas poderiam até mesmo dormir com a janela e com a porta aberta. Essa é a realidade. Foi-se o tempo em que as pessoas poderiam dormir com a janela e com a porta aberta, porque, de fato, agora você não pode nem mais deixar o vento entrar pela porta, porque acontecem situações como essa. O bandido vem lá, entra e faz as pessoas de refém. E o mais, além de fazer de refém, teve um determinado momento em que ele fez uma live, viu, gente? Uma live pelo Instagram. Isso mesmo, para fazer as suas exigências, o que aumentou, logicamente, mais a tensão de todos que estavam por ali. Ele fala: eu não vou me entregar na live, não vou me entregar porque eu sei que se eu me entregar que eu vou voltar para a cadeia. Ele que é reincidente, logicamente, faz parte do crime organizado, né? Vou voltar para a cadeia, que eu não quero voltar para a cadeia. Muito bem, pode colocar aí, retorna por gentileza, Cássio, e coloca aí em áudio este momento que ele se entrega, olha aí. Uma mulher no chão, desmaiou.
Olha aí, o exato momento, são imagens aí do Vilela 24 Horas, eu quero agradecer aqui a parceria também, né? O exato momento em que o criminoso se entrega, mas tem um detalhe, uma senhora que está ajoelhada ali, deve ser algum parente, não sei se é o parente do criminoso ou o parente da criança, mas acaba desmaiando. Olha aí, exatamente o momento em que essa senhora desmaia, tá vendo? E aí assim que ela desmaia, a polícia passa então com o homem, com o criminoso por ali, olha aí o exato momento, passando com ele para, no momento exato que ele se entregou aí à polícia. Então a correria aí agora da imprensa, enfim, de todos que estavam por lá, fazendo a cobertura, né, desse momento. Pode botar a tela cheia aí o vídeo, Cássio, por gentileza. Isso, né, o momento aí dessa cobertura, né, onde então acabou gerando toda esta correria. Inclusive, eu sei que muita gente estava ali no intuito de ajudar, mas estava meio poluído aí, viu? Muito poluído o ambiente de pessoas que não eram das forças policiais nem da imprensa, o que logicamente causa um grande risco, viu? Caso houvesse aí alguma troca de tiros ou algo nesse sentido. Muita gente sem colete, enfim, mais atenção, viu, gente? Logicamente que nós não queremos que situações como essa retornem a acontecer aqui, mas tem que ter muita atenção porque, de fato, não é brincadeira. Ninguém está no coração de ninguém, ninguém está na mente de ninguém, principalmente de bandidos como esse que não tem nada a perder. É a realidade, ele não tem nada a perder, né? Às vezes fuma ali um baseado, está com a mente totalmente poluída de coisas ruins e só quer mesmo saber de atirar na polícia e de fugir. Né? Mas esse fato começou hoje pela manhã, agora sim pode trazer para mim aqui, pode dividir, por gentileza. Hoje pela manhã, no momento em que a polícia estava fazendo a ronda natural, né? E aí ele avistou a polícia e fugiu, acabou fugindo porque sabia que iria ser capturado. Fugiu na tentativa dessa fuga, fez essa senhora e a sua filhinha de refém, tá certo? Então este fato, hoje pela manhã, graças a Deus, um final positivo, mas existe outra questão que nós queremos chamar a atenção, que é a crescente da violência na cidade de Ilhéus. O que está acontecendo com a nossa vizinha cidade de Ilhéus? É a pergunta que todos nós nos fazemos. O que está acontecendo com a terra da Gabriela, com a terra de Jorge Amado, com a princesinha do sul, como muitos chamam aí? Sinceramente, é algo muito sério. Atenção, prefeito Valderico, eu sei que essa é uma prerrogativa do Estado, a questão da segurança pública, mas o senhor é o prefeito do município. Tem que pegar o avião aí, ir a Salvador, ir a Brasília e buscar essa resolutividade no município, que o senhor é prefeito também. Bem como também o governador Jerônimo Rodrigues. A cidade de Ilhéus, infelizmente, desde o mês de agosto, daquele fatídico final de semana do dia 15 de agosto, onde aconteceu o triplo homicídio, de lá para cá não teve mais paz. Essa é a realidade. Sempre um fato diferente. O triplo homicídio, é acidentes, é mais homicídio, é feminicídio, é mais homicídio, sempre assim na cidade de Ilhéus. Agora, esse sequestro no dia de hoje, o que é que de fato está acontecendo? Eu estive aí em Ilhéus esse final de semana, as ruas vazias, de fato, final de semana e o pessoal, todo mundo em casa. E não é para menos, fruto dessa questão da violência. E eu quero deixar aqui registrado que, apesar de toda a violência, apesar de toda essa crescente, de toda essa situação, a polícia tem feito seu papel. Enquanto estava ali com alguns amigos nesse final de semana na Orla Sul de Ilhéus, eu pude notar que a presença da polícia por diversos momentos. Por cerca de 1h30 que fiquei por ali, vi que a guarnição da polícia passava com muita frequência. Contei pelo menos umas 4 vezes em que o carro da polícia passava ali no serviço ostensivo, né? Melhor dizendo, no serviço preventivo, né? Com as luzes acesas,
que é o trabalho também da polícia. Enfim, apesar do trabalho da polícia, essa crescente, infelizmente, não tem parado. E aí as nossas autoridades competentes precisam acordar para poder dar um basta nisso. Não apenas contentar, é porque está acontecendo nas outras cidades, é porque está acontecendo em todo o Brasil, porque esse não é um problema meu, é um problema do governador, é um problema do presidente. Este é um problema de todos nós. Todos nós. Não só o presidente, não só o governador, não só o prefeito, não só os senhores vereadores, não só a imprensa, mas de todos nós, porque atinge a todos nós, independente de raça, de credo, precisamos nos unir. O discurso aqui é nesse sentido. Precisamos nos unir em busca de uma solução. E aí, quando eu faço essa cobrança aqui, é no sentido de os chefes, os cabeças do município são os senhores. Então precisa começar aí algo nesse sentido, porque nós, cidadãos de bem, que moramos aqui nesta região, não aguentamos mais situações como essa, infelizmente, hein? Infelizmente, nós não aguentamos mais esta situação, tá bom? Então tá aí, esta informação aconteceu no dia de hoje, nós abrimos nosso programa falando sobre todo esse acontecimento, mas precisamos seguir, precisamos falar de mais situações aqui, mais acontecimentos, mais notícias. Vem comigo, Cássio, porque dessa vez nós vamos falar de um alívio. Nós estamos acompanhando aí, os últimos dias, as informações relacionadas à questão de intoxicação por metanol, isso mesmo. E aqui, a CESAB, aqui no nosso estado da Bahia, a Secretaria de Saúde, a CESAB, acabou então descartando casos suspeitos de intoxicação por essa substância química, né, o metanol. O fato é que a Secretaria de Saúde do estado trouxe então este grande alívio a toda a nossa população no dia de ontem, ao descartar os 2 casos suspeitos de intoxicação por metanol que estavam sendo então investigados aqui no nosso estado, hein? A informação foi então divulgada durante uma reunião emergencial na sede da pasta, na nossa capital, na cidade de Salvador. O primeiro resultado, o resultado negativo, foi na cidade de Feira de Santana, né? O caso que era mais preocupante, referente aí ao homem identificado como Marcos Evandro Santana da Costa, de 56 anos, morador da cidade de Feira de Santana, teve então o diagnóstico de intoxicação por metanol descartado. O Marcos Evandro, ele havia então falecido na madrugada da última sexta-feira, dia 3. Segundo a CESAB, o resultado da análise das amostras biológicas da vítima deu negativo para a substância, tá certo? Familiares, então, relataram que o Marcos Evandro foi, então, encontrado desacordado, dentro da própria casa, com palidez e também alteração no nível de consciência. Também, o segundo caso suspeito, né, foi registrado já em Salvador. Então, tínhamos aí um caso suspeito em Feira de Santana, e um caso suspeito na vizinha cidade de Salvador, né, a capital do nosso estado aqui. Também este caso foi descartado. A análise também dessa amostra demonstrou ausência de sinais de acidose e também, somada às melhoras clínicas do paciente, a CESAB acabou concluindo que não se trata de intoxicação por metanol, diferente de outros casos que têm acontecido aí no nosso sudeste brasileiro. Não foram divulgados também mais detalhes sobre esse paciente, sobre esse segundo paciente que segue internado, né? Melhor dizendo, se ele segue internado ou se já recebeu alta médica de onde ele estava internado, tá certo? O descarte dos casos suspeitos na Bahia vai contra a tendência nacional, que acaba infelizmente registrando aí alto número de ocorrências e também de mortes ligadas ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol, minha gente. Então, como eu disse na abertura do nosso programa, todo cuidado é pouco com esta situação, porque de fato muita gente tem morrido por ingerir bebidas alcoólicas com essa mistura aí do metanol, alguns casos já de morte, tá certo? Nós tivemos o cantor conhecido, o rapper, né? Salvo engano, é um rap, o Hungria, que também estava internado, já recebeu alta, graças a Deus aí, o Hungria já está em casa, mas também sofreu essa intoxicação por conta aí de metanol, hein? Comprovada aí, Hungria, famoso Hungria, também acabou sofrendo
por essa intoxicação, ficou internado, mas já está em casa, essa informação. Mas o fato é, aqui na nossa Bahia, graças a Deus, e que continue assim, segue-se, então, sem nenhum registro de intoxicação por metanol, tá certo, gente? Essa é a informação oficial aí da Secretaria de Saúde do nosso estado da Bahia, que encaminhou nota no dia de ontem. No dia de ontem, a Secretaria acabou, então, fortalecendo essa ideia de que não existe, passando essa informação, melhor dizendo, de que aqui na nossa Bahia não existem esses casos. Os casos que estavam sendo investigados acabaram sendo, então, descartados pela própria Secretaria de Saúde do nosso estado, tá bom? E falando sobre isso, falando sobre essa questão toda que tem acontecido não só no nosso estado da Bahia, mas em todo o Brasil, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, acabou então autorizando a importação de medicamentos contra intoxicação por metanol. Essa é a outra informação que nós vamos passar aqui, né? A Anvisa, ela acabou então autorizando a importação de medicamentos contra intoxicação por metanol. A nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou também neste domingo a importação emergencial de 2.600 frascos de Fomepizol, esse medicamento aí injetável que também é utilizado no tratamento de intoxicação por metanol. O produto é considerado essencial em casos graves de contaminação, geralmente relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. Então, esta é uma informação importante, a informação do dia de ontem, onde então a Agência Nacional de Vigilância Sanitária acabou então autorizando a importação de medicamentos contra intoxicação, hein? Contra a intoxicação. Este caso aconteceu ontem, a Anvisa acabou então autorizando. De acordo com a informação, são cerca de 2.500 frascos, né, que serão então aí adquiridos para poder termos esse tratamento a nível Brasil, tá certo? 2.500 frascos para esse tratamento. Logicamente que este também é um caso de polícia, a polícia também está investigando, né? Está indo em algumas distribuidoras, em alguns ambientes em que aquelas pessoas que acabaram vindo a óbito frequentaram dias antes. Enfim, existe toda uma investigação. Eu sei que eles chegarão aí à descoberta, né? Se foi algo por acidente, se foi algo criminoso mesmo, que ninguém está no coração de ninguém, essa é a realidade. Mas o fato é, a Anvisa acabou então liberando aí por parte essa importação desse medicamento que ajudará no tratamento, hein? Lembrando que o Formopizol, é o nome do tratamento aí, do medicamento, não possui registro aqui no nosso país, né? Mas foi liberado com base na resolução da diretoria colegiada 203/2017, que prevê exceções, tá certo, gente? Para a entrada de medicamentos em situação de risco à saúde pública, como é este caso aqui no nosso país, né? Considerando, então, uma das terapias mais eficazes contra os efeitos do metanol, né? O fármaco chega ao país como uma medida emergencial para reforçar aí a rede de atendimento médico diante de possíveis casos de intoxicação, tá certo? Então tá aí, este é um medicamento que não é aqui aceito no Brasil, né? Na verdade não é essa palavra bem aceito, mas não é registrado aqui no Brasil, melhor dizendo, mas por conta aí dessa liberação, né, é uma questão de saúde pública e ancorados nessa resolução, a Anvisa então agora autorizou esta importação. Dentro em breve nós teremos aqui então esse medicamento, volto a dizer aqui o nome, é o Fomepizol, né? Fomepizol. É nome de remédio, geralmente é mais complicado. Fomepizol é este medicamento que estará, então, ajudando no tratamento dessa intoxicação que, infelizmente, tem trazido muita dor de cabeça para muita gente. Se fosse apenas dor de cabeça, estava bem, né? Mas tem trazido, infelizmente, aí, muita gente, muitos transtornos e tem levado algumas pessoas até mesmo a óbito, né? Boa parte tem passado mal, bastante mal, né? UTI, enfim, e outros têm chegado até mesmo a óbito, né? Tá aí esta informação da autorização, tá bom?
Muito bem, vamos seguindo por aqui, meu amigo Ivan. Olha, o Ivan hoje está feliz, viu, gente? Eu não sei o porquê o Ivan está tão feliz. Se ele está feliz, eu estou feliz também, né? Se o Ivan está feliz, eu estou feliz mais ainda. Eu estou feliz mais ainda. Eu sei que quem não está feliz, é o Cássio. Quem não está feliz é o Cássio. Quem não está feliz é o Cássio, porque o Cássio, ele é flamenguista. Então tá chorando. Tá chorando o Cássio aí na cama. Tem que chorar na cama, que é lugar quente, Cássio. O Vasco e o Bahia foram os campeões da rodada. Tem que ficar quieto. No momento que a gente perde, tem que ficar quieto. Essa é a realidade do que acontece aí, né? Esse é o fato. Ontem o Bahia acabou vencendo o Flamengo aí por 1-0 na Fonte Nova, lá em Salvador. E o Vascão, como para a surpresa de 0 pessoas, porque o Vasco é o time da virada mesmo, eu acredito. O Vasco é o time da virada, nós acabamos virando aí contra o Vitória. Foi um jogo duro até, né? Lá no São Januário, Vasco saiu na frente, o Vitória empatou, virou, aí o Vasco empatou novamente, né? O Vitória passou na frente, 2 vezes passou na frente, né? O Vasco empatou 3-3 e logo no finalzinho acabou então aí resultando no 4-3, não foi esse o resultado, grande Ivan? 4-3, ou seja, o Vasco é o time da virada. Vascaínos felizes aí, hein? Mas brincadeiras futebolísticas à parte, vamos seguindo aqui com mais informações. Vem comigo, Cássio, porque desta vez, Cássio flamenguista, porque desta vez nós vamos falar de um assunto sério. Infelizmente, mais um acidente foi registrado, um acidente violento, desta vez envolvendo um ônibus e um caminhão, hein? Este acidente, infelizmente, acabou deixando uma pessoa morta e 5 pessoas feridas. Aconteceu lá na BR-135, BR-135. Esse grave acidente na BR-135, no trecho ali da cidade de Riachão das Neves, no oeste aqui da nossa Bahia. Infelizmente, deixou uma pessoa morta e 5 feridas. Volto a dizer, este caso aconteceu na manhã de domingo, no último domingo, melhor dizendo, dia de ontem, né? Domingo, dia 5, e esta colisão então envolveu este ônibus de passageiros e uma carreta. A Polícia Rodoviária Federal, você vê que aí foi um grande impacto, né, gente? As imagens mostram aí, de fato, um cenário de destruição. A Polícia Rodoviária Federal, então, confirmou esse número de vítimas. O impacto da batida foi extremamente violento, como dá para perceber por aí, né, deixando a lateral do ônibus completamente destruída, o que logicamente indica a intensidade desta colisão, hein? Segundo a PRF, todas as vítimas estavam no ônibus, né? E infelizmente uma pessoa acabou não resistindo aos ferimentos, como noticiamos aqui, hein? As 5 vítimas feridas foram então socorridas, mas não foram divulgadas as informações sobre o estado de saúde delas. As autoridades ainda estão aí, não detalharam, né, o que de fato causou, qual foi a causa desse acidente, e a PRF está investigando, logicamente, as circunstâncias desta colisão. Este fato que aconteceu na manhã de hoje, BR-135, trecho da cidade de Riachão das Neves, tá certo? É uma BR que também tem um grande tráfego, tanto de caminhões como também de ônibus, né? São veículos pesados que estão sempre trafegando por essa BR e que, logicamente, merece uma atenção redobrada de quem está por aí trafegando. O fato é, infelizmente, uma vítima fatal deste acidente e 5 pessoas feridas. A polícia continuará investigando este caso, que com certeza merece uma investigação minuciosa, até porque eu nunca vi tanto acidente que tem acontecido nos últimos tempos. Muitos acidentes, de fato, muitos acidentes mesmo, incontestáveis, né? Me parece que é um acidente por dia, Ivan. Todos os dias aqui nós noticiamos pelo menos 1, 2 ou 3 acidentes em diferentes regiões. A nossa região e demais regiões da nossa Bahia. O que nos faz fazermos esse apelo aqui incansável. Eu praticamente falo aqui diariamente. Gente, atenção. Atenção à sinalização. Atenção às leis do trânsito, né? Muita atenção. Por quê? Porque nós sabemos que a qualquer momento poderá então acontecer um acidente.
né? Então, muita atenção a você que trafega pelas BRs do nosso estado, né? Grande Van, muita atenção, o Cássio está lhe chamando aí. O ao vivo é assim mesmo, o ao vivo é assim, o Cássio está lhe chamando, meu amigo. O fato é, né? O ônibus e uma carreta acabaram, então, se chocando na BR-135 na manhã deste domingo. O fato triste, né, que acabou, então, tirando a vida desta pessoa, tá certo? Nós, logicamente, desejamos aí as nossas condolências, né, a todos os familiares, bem como também a todos que estão envolvidos, né, não só da vítima fatal, mas a todos os envolvidos neste fatídico acidente, tá certo? E mais uma vez, atenção, gente, atenção e atenção no momento de trafegar pelas BRs. Observe, né, observe se de fato existe, se seu carro se passou por uma revisão, né? Obedeça a sinalização de trânsito, obedeça a velocidade permitida. Muitos casos têm acontecido aí por excesso de velocidade, por imprudência, por ultrapassagem em momento indevido. Muitos casos, não estou dizendo que é este caso em específico, mas muitos casos têm sido por conta disso. Então, quando eu digo aqui atenção, é nesse sentido, tá certo? Muito bem, nós vamos a um break, já nós retornamos. Daqui a pouco estará aqui na nossa sala de entrevistas o doutor Matheus Santiago, hoje no nosso bate-papo jurídico, isso mesmo, nosso bate-papo jurídico, nós estaremos falando sobre a patente, né, registro de marcas e patentes, a importância do registro de marcas e patentes. Você que tem uma marca aí que já está no mercado, ou até mesmo pensa em colocar uma marca no mercado, muita atenção para esse nosso bate-papo jurídico de hoje, daqui a pouco com o doutor Matheus Santiago. Não saia daí, eu volto já já. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje a TVC, né? Era a TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região.
Eu agradeço o fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Muito bem, estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição, com muita informação para você até às 19 horas aqui na tela da nossa TVI. Lembrando e agradecendo a cada um de vocês que nos acompanham das diversas plataformas onde a TVI é exibida, a você que nos acompanha pela Ultra TVC, canal 24.2, aqui no nosso eixo Itabuna e Ilhéus, nosso muito obrigado. Também a você que nos acompanha pelo nosso aplicativo. E eu esqueci até, viu, Cássio, de falar no início do programa sobre o nosso aplicativo. Se você ainda não baixou o nosso aplicativo, pode baixar, chegando aí nas lojas, né, de apps, digita TVI Play Brasil. Ou se preferir, nós já temos na tela aí o nosso QR Code, esse QR Code que aparece aqui na tela, só apontar a câmera do seu celular e baixar agora, acompanhar a nossa programação. Também, se você preferir, pode estar também acompanhando através do nosso site, o www.tviplay.com.br. Por lá você também fica muito bem informado. É uma parceria aqui da TVI com o Jornal à Tarde e as notícias estão por lá para você também acompanhar. Por lá você tem também a possibilidade de assistir ao vivo a nossa TVI através do player que fica no nosso site, tá bom? Essas são as plataformas que você pode acompanhar aqui ao vivo a nossa TVI. No Instagram nós estamos presentes também com @TVI Play oficial. Por lá também informações e bastidores de tudo que acontece aqui na nossa programação, tá certo? Vamos de mais uma notícia. Daqui a pouquinho nós teremos o nosso bate-papo jurídico com o doutor Matheus Santiago, mas antes vamos de mais informações para vocês. Esse fato aqui que teve uma reviravolta chocante, é um fato interessante, hein? Uma advogada, ela descobriu que o seu cliente acusado de homicídio matou o seu próprio filho. Isso mesmo. Vamos entender melhor este caso aqui, né? Esse fato aconteceu em Saquarema, no Rio de Janeiro. É um caso de justiça e o destino que acabou causando aí uma reviravolta dramática, hein? Não só dramática, mas também chocante lá na cidade de Saquarema, como nós já falamos. Uma advogada criminalista que defende aí um homem, ela defendia este homem que era acusado de homicídio, acabou descobrindo no decorrer do processo que o seu próprio cliente era o responsável pela morte de seu filho. Ou seja, um fato praticamente de filme, de uma série, né? A advogada
cuja identidade não foi revelada, ela estava então atuando na defesa do réu, que respondia por um crime de homicídio. Durante as investigações e também a análise do processo, a profissional se deparou com informações que a levavam à terrível constatação. O homem que ela mesmo defendia havia então assassinado o seu filho há cerca de 3 anos. O evento trágico que infelizmente ceifou aí a vida do filho desta advogada há anos atrás, agora se cruza de forma impensável, melhor dizendo, com a atuação da própria profissional, hein? O cliente que buscava a inocência, neste caso, acabou então expondo-se como o assassino no drama pessoal da própria advogada. A revelação, então, levanta questionamentos, questões profundas sobre a ética profissional, né? Bem como também o sigilo entre cliente e advogado. E também o trauma pessoal que agora esta mulher viverá, né? Até o momento, não há informações sobre o caso, como a advogada agiu após a descoberta ou até mesmo o andamento do caso que envolve o próprio filho desta profissional da área do mundo jurídico, né? Você vê inclusive a imagem desse homem que é o acusado desta morte, é o acusado deste homicídio, e é um caso que de fato é chocante, né? Algo que parece que só acontece nos filmes, mas acontece também na vida real. Aconteceu aí na cidade de Saquarema, Rio de Janeiro, aconteceu este caso aí, onde esta advogada acabou descobrindo que o próprio assassino, o assassino do próprio filho, era o seu próprio cliente. Que situação, de fato, algo interessante, impressionante e, logicamente, chocante. Está aí esta informação para vocês. Muito bem, vamos seguindo por aqui, como prometido. Hoje é segunda-feira, hoje é dia do nosso bate-papo jurídico. Eu estou aqui ao lado do doutor Matheus Santiago. Aqui eu agradeço muito por estar aqui conosco nesta tarde. Seja muito bem-vindo, doutor. E dizer que é a primeira vez que ele está aqui comigo. Eu não sei se ele já veio aqui na TVI outras vezes, acredito que sim. Mas dizer que sinta-se à vontade, tá bom? Fique tranquilo, aqui é um bate-papo. Perfeito, eu que agradeço aí pela oportunidade. Como qualquer outro bate-papo, e logicamente que o nosso principal objetivo aqui é de deixar as pessoas que nos assistem muito bem informadas a respeito das questões do mundo jurídico. Hoje nós estaremos falando sobre o registro de marcas e patentes. O doutor Matheus Santiago, ele que é especialista nessa área aí, e você que tem uma marca que ainda não foi registrada, né, é muito importante. Eu tenho certeza que depois de ouvir aqui o nosso bate-papo, você pensará de forma totalmente diferente. Tem gente que fala assim, é besteira isso, né? O que eu quero é vender. Eu já ouvi muita gente falando assim, o que eu quero é vender, o que eu quero é ganhar dinheiro, não sabendo que esse aí pode ser uma grande dor de cabeça para você, né? Então, vamos lá. Muito boa noite, doutor. E eu quero iniciar falando sobre o que é, de fato, o registro de uma marca, para quem não sabe. Perfeito. Primeiro, é importante a gente diferenciar marcas e patentes, né? Às vezes o pessoal fala assim, eu tenho que patentear a minha marca, né? São coisas diferentes. Coisas diferentes. Né? Por quê? Porque a marca, segundo nós temos uma lei de propriedade industrial, que é a Lei 9.279, da década de 90, que explica que marca é todo sinal visualmente perceptível, né? E aí, diferentemente de outros países, a gente não registra a marca olfativa, a marca sonora, né? Mas aquele sinal que é visualmente perceptível, ele pode ser registrado como marca. E qual é o grande objetivo, assim, talvez, né? Eu tenho um professor de História da Propriedade Intelectual que diz que essa é uma visão um pouco mais jurídica. Mas, de fato, assim, as marcas, elas acabam identificando produtos ou serviços e elas têm justamente essa capacidade de diferenciar, né? E evidenciar para o consumidor que aquele produto é daquela marca ou da outra marca. A gente tem muitos produtos que são semelhantes, muitos serviços que são muito parecidos, e a marca... Sabores, exato, textura, enfim, muito parecido. Muito parecidos. E o que é que a marca faz? Ela diferencia e diz para o consumidor, eu pertenço a essa pessoa aqui, a esse produtor. Então, assim, quando alguém vai consumir um produto, né, e a gente percebe que assim, as marcas, elas têm uma ligação tão forte conosco que, por exemplo, muitas vezes você, quando consome determinado produto de determinada marca, você faz uma volta no tempo e aí você
de repente lembra de momentos, lembra de pessoas, né? Lembra de situações especiais ou não. Mas assim, as marcas elas têm esse poder, né? De conquistar, de diferenciar, de distinguir. E uma vez que você busca o registro da marca, o que é que você faz? Você toma para si a propriedade daquele símbolo que vai representar determinado produto ou serviço. Por que isso é importante? Imaginem que você tem pessoas que fazem o mesmo produto ou serviço que você faz. Como é que teu público-alvo vai diferenciar? É pela marca. E o importante do registro é que, uma vez que você registra, você passa a ser dono daquela marca por 10 anos. E a cada 10 anos você renova, né, essa propriedade. Essa é uma informação interessante. Ele já falou aqui que é por 10 anos. Então existe um prazo de validade. Eu iria fazer essa pergunta mais um pouquinho na frente, mas existe esse prazo de validade, é verídico, né? É verídico, 10 exato. anos, a pessoa precisa então renovar. A cada 10 anos. Então assim, você pode ser dono da sua marca pelo tempo que você quiser. O importante é que naquele período você então efetive o registro ou mesmo refaça aí, né? A cada 10 anos para que você continue sendo o dono, né, da marca. Certo. Então nós falamos de fato aqui em relação à marca, mas a patente, o que de fato seria essa questão da patente? A patente ela acaba sendo o seguinte, é uma forma, assim, existem, né, várias situações, alguns são contrários, outros não, mas assim, a ideia geral, o que a lei traz para a gente também, e a ideia da patente é que ela se torna um reconhecimento do poder público de que você é detentor, né, de algum conhecimento que não era de conhecimento público, de domínio público, e esse conhecimento ele é premiado, você acaba tendo, né, um reconhecimento do Estado e você acaba com esse reconhecimento podendo explorar e com exclusividade aquele produto ou processo que não era conhecido, né, da comunidade geral. Por que o Estado faz isso? E aí a gente tem, né, um prazo que inicialmente a lei colocava essa questão de 20 anos, mas recentemente o STF deu um julgamento muito importante com relação a esse tema, porque como a gente tem um tempo muito longo de análise de patentes, que assim, vem diminuindo. Exige-se até isso, né? A depender. E aí, esse tempo de análise, ele acaba sendo também computado no período geral. Porque antes, o que acontecia? Passava ali 10 anos, né, ou mais na análise, e depois você ainda tinha mais 20 anos. E assim, qual é talvez o grande segredo da patente? É que você precisa informar, né, na patente em si, o caminho que você percorreu para chegar até ela. Então você socializa o conhecimento, né? E aí o Estado então te dá uma exploração exclusiva daquilo para que você, por exemplo, possa, se alguém quiser, na verdade, copiar, se alguém quiser fazer qualquer tipo de produto parecido ou assemelhado ao seu, ela precisa pagar. Da sua autorização, né? Precisa ter autorização. Uhum. E aí o Estado ele te garante essa exploração porque, de qualquer sorte, você dá o caminho de como você chegou naquele produto, naquele processo. Isso é importante porque a gente consegue, então, com que outras pessoas consigam, de repente, desenvolver mais produtos, aperfeiçoar lá na frente. E uma grande evidência, assim, talvez, da importância das patentes são os genéricos, que são o quê? Medicamentos com patente expirada. Né? Então, assim, uma vez que você descobriu um medicamento para tratar alguma doença, esse medicamento foi de sua exploração exclusiva por um tempo. Depois, quando essa patente expira, outros fabricantes podem utilizar a sua fórmula, o caminho que você utilizou para produzir aquele medicamento, e aí, então, ele passa a ser de domínio público. E qual a tendência? Que os preços caiam. Por isso que o medicamento genérico, em regra, em geral, ele é mais barato que o medicamento ético, né? Porque ele é fruto de uma patente que foi expirada. Quem iniciou, claro, quem começou, quem fez as primeiras pesquisas, gastou e demandou um valor muito mais alto, né? E aí, assim, a gente tem, vamos dizer assim, uma certa justificativa para que o medicamento tenha um preço mais elevado. Mas uma vez que aquilo caiu em domínio público, a pessoa vai copiar exatamente o mesmo processo, a mesma fórmula, porque esse é um requisito. Eu preciso
socializar esse conhecimento. Eu preciso mostrar como se faz para que então o Estado me dê o direito de explorar exclusivamente por um tempo. E depois é de conhecimento público. Então, bem esclarecido aí, né? É a questão do know-how, né? Mostrar como saber ou como fazer essa questão aí das patentes. Muito bem, nós vamos agora falar um pouco sobre a importância. No ao vivo é bem assim, viu, gente? Eu vou deixar aqui uma água pro doutor Matheus. Isso é normal. No ao vivo, no ao vivo acontece, como eu falei no início da nossa conversa, é um bate-papo. O doutor Matheus tomar a água dele aqui, mas eu queria falar um pouco mais sobre essa importância. Tem muita gente que não entende a importância, de fato, do registro da própria marca, né? Nós até já sinalizamos um pouco sobre isso. Por que é tão importante esse registro para as empresas? JP, imagine que você cria um produto que ele é muito bom, né? Você dá a ele uma marca, você cria um símbolo ali que representa esse produto, as pessoas olham aquele símbolo e sabem, poxa vida, é aquele produto que o JP desenvolveu. Perfeito. E aí você começa a explorar, você começa a ganhar consumidores aqui em outros estados ou até de repente fora do Brasil. Só que aí um dia alguém chega na sua porta e bate e diz o seguinte: JP, essa marca que você está utilizando é minha. Eu sou o dono dela. E aí você precisa retirá-la de todos os seus produtos, ou então você vai ter que me remunerar por isso. E aí imagina que você então tem que investir todo um esforço e mais recursos para mudar a sua marca, para comunicar aos seus clientes, ao seu público-alvo que você é você ainda. Exato, porque tem todo esse trabalho, né? A pessoa faz a construção da marca, toda aquela questão do brand, né? Chamado brand, para depois refazer. E aí é onde está a questão, porque muita gente pode não mais reconhecer, né? E aquela pessoa a que agora você deve pedir autorização vai acabar ganhando. E aí entra aquela questão, tem muita gente de boa fé, mas tem muita gente de má fé, fica ali só observando o sucesso alheio e vai lá pesquisar, né? na falha exatamente daquela empresa. Será que fulano de tal já tem a sua marca aqui registrada? Ainda não tem, então eu vou registrar no meu nome. Acontece muito isso para que depois venha ter um resultado como o doutor está colocando aqui, né? Que é um resultado para que essa pessoa possa então agora pagar a ela para poder utilizar dessa marca. Enfim, é algo que pode estar acontecendo, né? Que sempre acontece, na verdade. Né? Acontece muito, e aí eu te falo também que quem registra sua marca tem que ter muito cuidado com o prestador de serviço que você escolhe. Olha aí. Porque o que acontece? Existem muitas oportunidades em que a pessoa ali, a empresa se apresenta, aquele famoso telefonema, tem alguém em tal lugar que vai registrar sua marca, se você não registrar agora vai perder. E aí começa a criar um procedimento mesmo de tipo de extorsão mesmo, sabe? Perfeito. E com isso aí a pessoa despende muitos recursos achando que está protegendo o seu produto, o seu serviço, e muitas vezes isso não acontece. E sem falar também que muitas vezes assim é muito comum a pessoa começar a receber e-mails com boletos dizendo que é do NPI. O NPI não manda boleto para ninguém. O NPI não manda cobrança para ninguém. O NPI é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é o órgão no Brasil responsável, a autarquia na verdade, né? Perfeito. Responsável pelo registro de marcas, pela proteção via patentes. Então assim, eles não mandam boleto para ninguém. Não executam cobrança para ninguém. Sim. Então, muito cuidado com esses boletos que são recebidos. Muitos golpes por aí com esses telefonemas, muitos golpes mesmo. É verdade, muitos golpes têm acontecido, inclusive nesse sentido que o senhor acabou de colocar aqui, que é exatamente falando, olha, lá a empresa aqui de Itabuna, né? Aí chega alguém e fala assim, lá no Rio Grande do Sul, alguém está registrando uma marca com desse mesmo nome do seu, enfim. Se você não fizer, você vai perder. Comigo. Tem muito isso, está acontecendo bastante. Um amigo meu, inclusive, aconteceu algo parecido com ele neste caso. Mas para contextualizar e trazer aqui até mais ao entendimento do nosso telespectador, um caso até mesmo de uma pessoa, ele até conhecido, não vou citar o nome aqui por uma questão ética, um cantor muito conhecido, um amigo, ele estava me dizendo o seguinte, eu uso essa minha marca há cerca de 11 anos, né? Faço eventos, enfim. E quando foi recentemente, ele estava na rede social, quando viu lá, fulano de tal, apresentação em Feira de Santana.
mesmo nome, né? Vamos ter fulano de tal em Feira de Santana. Pediu ao pessoal dele para observar. Eu tenho agenda em Feira de Santana? Não tem agenda em Feira de Santana. E aí ele foi descobrir que uma pessoa utiliza o mesmo nome que ele. É um artista, utiliza o mesmo nome. Só que ele, logicamente, como ele já falou, já utiliza há cerca de 11 anos essa marca. E todo mundo conhece por esse nome. Enfim, em um caso como esse, o que pode ser feito? Porque aí tem um detalhe, ele disse que foi procurar saber, né, de fato, o que estava acontecendo e viu que esse cidadão ele ainda não tinha também registrado a marca no nome dele. Ele tinha iniciado o processo de registro, mas ainda não estava como registrado. O que ele deveria fazer nesse caso? Nesse caso aí, o que acontece? Em geral, em regra, você tem a proteção num determinado segmento, né? E aí, quando você registra, a gente chama de classes, né? São classes de produtos e classes de serviço. Quando você registra naquela classe, então assim, se alguém tentar registrar também naquela mesma classe e os nomes forem muito parecidos, né? Talvez você não, em regra, vai ser indeferido. A gente trabalha também com a teoria, que também serve para ajudar muito as pessoas que às vezes estão no mesmo segmento, chamada teoria da distância. Porque às vezes, que pese estar no mesmo segmento, eles têm públicos-alvos diferentes, consumidores diferentes, entendeu? E essa teoria da distância ajuda a mostrar que são marcas distintas. Mas uma vez que, por exemplo, eu tenho lá a minha marca, Matheus Santiago Advogado, e aí eu percebo que alguém registrou primeiro do que eu. Eu tenho 2 meses, né, uma vez iniciado o processo, sai uma publicação para que eu me oponha àquele registro. Vamos supor que passou os 2 meses e aí já foi para o exame final. O que é que eu preciso fazer? Né? Aí eu teria que entrar com uma ação dentro do próprio NPI, um procedimento de nulidade, né? E assim, tentar demonstrar, porque assim, em regra, o nosso sistema ele diz o seguinte: quem registra primeiro é o dono. Mesmo nesse caso específico, por exemplo, o cidadão já utiliza, já gravou CD, já gravou DVD, faz shows, né? Algo que de fato comprova que ele utilizava aquela marca há um bom tempo. Mesmo desta forma, ele quando, por exemplo, eu na oposição eu descubro isso, por exemplo, naquele tempo, sim, se eu provar que eu usava a marca há mais de 6 meses, eu tenho chamado de direito de precedência, entendeu? Mas assim, eu também tenho um tempo curto para invocar esse direito. Existe todo um prazo. Exato. Então esses prazos precisam ser respeitados e assim, eventualmente quando eu entro, por exemplo, com ação de nulidade, com procedimento de nulidade, né? Para tentar anular aquela marca e mostrar que eu realmente utilizava, claro que a gente fica muito a critério do julgador, né? Do NPI, do analista de marcas e tal, de quem vai, né, verificar essas coisas. Mas assim, em regra, se você demonstrar que já usava, né, e utilizar, claro, o prazo correto, né, é possível reverter, né? E o próprio momento de oposição é o momento ideal para você falar sobre isso, né? E você se opor ao registro e demonstrar o porquê. Mas assim, ele só vai ter a legitimidade para fazer isso se ele também já tiver entrado com registro, entendeu? Então assim, eu vou me opor, mas eu também vou entrar com um pedido de registro, porque aí eu tô mostrando que eu sou legítimo, que eu também tenho interesse em registrar, eu entrei também com o processo, eu não fiquei só parado esperando. Não adianta requerer essa questão aí da nulidade do outro, sendo que você também não pedido de registro. Não pediu, não entrou com pedido de registro. Perfeito. Agora vamos falar especificamente aqui sobre como é esse processo, né? Eu tenho aqui a minha marca, enfim, como eu devo fazer para poder fazer esse registro, né? Para efetivar esse registro. Primeiro salientar que quando você entra como pessoa física, ou você de repente é microempresa, empresa de pequeno porte, ou uma associação, ou mesmo um órgão público, você tem uma redução das taxas. Então você inicia tirando aquela taxa ali, né? Chama de guia de recolhimento da União. Uma vez que a guia de recolhimento da União foi retirada, você efetiva o pagamento e faz o procedimento, que é todo online, do registro. Né? E aí você vai ter que ter o símbolo ali, no formato, né, de arquivo que a plataforma suporta. E aí o que acontece? Cerca de algumas semanas depois, sai uma publicação na revista, dizendo que do NPI, que sai todas as terças-feiras, dizendo que você iniciou o processo. Então semanalmente tem esse registro aí nessa revista? Semanalmente. E aí esse nacional? Nacional. E esse também é um complicador, porque imagina que se eu olho
faço uma pesquisa para você. JP, sua marca está livre de registro. Mas, amigo, uma semana depois pode não estar mais. Porque todas as semanas... Toda semana, sai, né? as pessoas estão ali protocolando pedidos e semanalmente você tem uma realidade diferente. Verdade. A partir do momento que sai essa análise inicial, que é tipo uma análise prévia, e sai a publicação dizendo o seguinte, ó, ele cumpriu todos os requisitos, vamos dizer assim, primários, né? Então tá ok. Aí abre-se o prazo para oposição. Então durante 60 dias, talvez marcas que entendam que você está criando algum tipo de colidência, né, com a marca dele, podem entrar ali com um pedido de oposição e dizer assim, ó, eu me oponho ao registro dessa marca porque ela se parece comigo em tais aspectos, ou foneticamente, ou mesmo, né, no símbolo, na grafia. E ainda estamos em segmentos parecidos ou no mesmo segmento. Então isso vai causar o quê? Confusão ao consumidor. Tudo que uma marca quer evitar, assim, inicialmente, é que o consumidor se confunda. Verdade. Né? Eu não posso comprar A pensando que estou comprando B. Depois desse prazo, passou o prazo de oposição, aí a gente tem então aqui um exame final. Nesse exame, ele vai analisar o nome da sua marca, o símbolo, todo o conjunto marcário e vai verificar se não existe nenhuma outra marca que esteja representando aquele produto ou serviço, né? Ou na mesma classe ou numa classe ali que tem afinidade, né? E aí, analisando e vendo que está tudo correto, ele então dá o deferimento, né, do pedido de registro, né? Então, assim, é um processo que às vezes demora um pouquinho, um ano, às vezes até 2 anos, dependendo do que acontece no curso do processo. E uma vez que o pedido foi indeferido, você ainda tem a possibilidade de recorrer, né? Existe também muitas pessoas que não conseguem o registro no NPI e vão para a seara judicial. Por exemplo, tem uma marca bem famosa de pão de queijo. Sim. Que tinha um nome que, aqui no shopping, inclusive, a gente tem uma loja dessa aqui, Sim. que ela não conseguiu no NPI o registro. Mas ela foi para a justiça e demonstrou que era uma marca que estava consolidada, que ela tinha um histórico, que ela tinha um reconhecimento do seu público-alvo. E aí a justiça reconheceu e aí o NPI foi obrigado a proceder com o registro dessa marca. Após decisão judicial, logicamente. Após decisão judicial. Outra dúvida que eu acredito que é bem recorrente, que é em relação à questão, eu tenho minha marca, eu quero fazer esse registro, eu posso fazer esse registro, vamos dizer assim, sozinho, ou eu preciso de um advogado, ou eu preciso de uma pessoa com expertise na área para fazer? A pergunta, logicamente, é se eu posso, mas nós sabemos que não é assim, se é recomendável, né? Recomendável é uma coisa. Eu tenho um grande amigo, Marcelo Porto. Ele na sua dissertação de mestrado, que hoje é um livro, ele fez um estudo bem interessante no NPI. E nesse estudo ele conseguiu trazer a informação de que o número de indeferimentos por quem inicia o registro de marca sem um procurador, claro, habilitado, é muito alto, muito alto. Muito alto mesmo. E assim, não é um custo muito alto, mas assim, é um investimento que você faz que muitas vezes vai ficar perdido. Então assim, às vezes você está trabalhando com uma marca que ela não é registrável, por vários aspectos. Ou porque já tem alguém utilizando, né? Ou porque é uma marca que descreve muito o que você faz, né? Ou você tem aquelas marcas que nós chamamos de marcas evocativas ou fracas, que são aquelas marcas que elas têm uma certa distinção, mas assim, você tem algum elemento que a gente sabe que é muito comum, né? E eventualmente vai estar presente em outras marcas. Alguns nomes muito comuns, entendeu? E isso tudo, claro, vou te dar um exemplo aqui de uma marca forte. Uma marca forte é aquela marca que você cria ela do nada, né? Por exemplo, Omo. O que é Omo? Né? É o sabão em pó. Mas assim, tem alguma relação com sabão em pó? Não, os caras criaram o nome ali, entendeu? Então assim, essas marcas, elas tendem a ter uma força maior. Então assim, se você está pensando hoje em registrar sua marca, eu te digo que assim, o ideal é que se você pudesse criar primeiro um nome que não tivesse relação com a atividade ou produto que você está desenvolvendo ali, porque pode ser uma marca muito descritiva. Por exemplo,
feijão bom gosto. Quer dizer, você já está dando uma característica para o alimento. Perfeito. Então, não registra. Pode ser legal, pode ser bonita. Então, assim, o ideal é que a sua marca ela esteja... porque o que acontece? Quem faz a marca é o produto. É verdade. Quantas marcas, quantos nomes aí a gente vê que o cara cria o nome lá e depois passa a identificar aquela marca, né, aquele nome, porque o produto é muito bom, porque Qualidade, o serviço é muito né? bom. Verdade. Muito bem. Se falando, ou seja, não é aconselhável, né? Você pode até fazer, a resposta seria essa. Seria essa, exatamente. Mas, não, de fato, não é aconselhável a fazer, dado até mesmo ao alto índice de rejeito, de rejeição. De indeferimento, né? De indeferimento dos pedidos de registro. Desses pedidos, perfeito. Vamos falar um pouco agora mais específico sobre a questão da patente. E aí eu queria saber o seguinte, o que não pode ser patenteado? Existe algo que não pode ser patenteado hoje na nossa segunda legislação brasileira? Se a gente for analisar, assim, a legislação é muito clara. Você só patenteia produto ou processo. Então, assim, eu tenho uma ideia. Você pode, de repente, ser registrado como direito autoral, mas não como patente. Alguns tipos de jogos também não são protegidos via patente. E você precisa ter alguns requisitos, né? Que é a novidade, não pode ser algo conhecido, né? Você precisa ter a questão da inventividade, você precisa ter aplicação industrial. Então, assim, se você não consegue utilizar aquele processo, aquele produto em escala industrial, você não vai patentear. Perfeito. Não consegue patentear. Então seria isso que a pessoa não consegue patentear, né? Falando-se de tipos de patentes, existem tipos diferentes de patente? Nós temos dois tipos, que é a patente de invenção e tem a patente de modelo de utilidade. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um ferro de passar. Eu inventei o ferro de passar. Ele é uma patente de invenção. Perfeito. Mas eu inventei também um dispositivo que, quando eu aperto, eu borrifo água na roupa. Esse dispositivo é chamado de modelo de utilidade. Ou seja, é dentro de algo que já existe, exato. Né? E aí eu criei uma funcionalidade ali diferente, criei algo que acresceu, né? E que tem aplicação industrial, e que é uma novidade, que é algo inventivo, entendeu? Então, assim, basicamente esses são, né, os dois modelos aí que a gente... Os dois modelos, né? Maravilha, maravilha. Esse é um tema muito interessante, como eu disse no início, e que eu tenho certeza que pode ajudar muita gente que está nos assistindo agora, que irá nos assistir depois também, até porque a TVI está a todo momento, né? Como está na web, a pessoa pode assistir a qualquer momento também. Mas partindo aqui para o final, o que nós poderíamos deixar aqui para os nossos espectadores e telespectadores, né? Qual a fala que o senhor deixaria aqui para essas pessoas que estão pensando em registrar sua marca ou até mesmo patentear uma ideia? Quem sabe nós não estamos falando aí para um grande inventor, enfim. Perfeito. Primeiro, dizer para vocês que esses ativos intangíveis, que é uma marca, né, ou mesmo a patente, eles conseguem agregar muito valor à sua empresa. Percebam que, não raro, nós temos marcas que são mais valiosas do que todo o patrimônio físico que a empresa possui. Marcas que conseguem hoje navegar em outras áreas, né? E tudo que aquela marca, onde aquela marca é aportada ali, o produto vende, porque ela conseguiu criar no seu público-alvo, no consumidor, a ideia de qualidade. Então, assim, se você pretende criar um negócio, se você já tem um negócio, eu aconselho que, especialmente com relação às marcas, que você não espere o negócio dar certo para registrar. Porque uma vez que você cria uma identificação com o público-alvo, uma vez que você se posiciona bem nas redes sociais e você traz estratégias de branding, de marketing, que consigam te coligar às pessoas que você quer alcançar, imagina que você então decide registrar e você descobre que a marca não pode mais ser registrada porque já tem alguém que foi lá e registrou. Então, assim, esse é um risco em que você pode perder todo um investimento, todo um esforço e todo um engajamento, porque você esperou o negócio dar certo para fazer. Então, se você tem um plano de negócios adequado e você confia no teu produto, né, ou no teu serviço, registra a marca no início.
Então você vai estar trabalhando com a segurança de que amanhã não vai chegar alguém e dizer para você assim, que você tem que mudar, né? Você vai precisar tirar esse nome aí porque eu sou o dono da marca, né? E se você tem uma patente, um produto, na verdade, né, ou processo que seja passivo de proteção via, né, a patente, é algo que também é muito importante, porque assim, a gente está num país em que nós temos muitos inventores, mas que infelizmente nós temos um índice, se nós formos comparar com outros países, a gente está muito abaixo ainda, muito aquém, né, das nossas potencialidades, e a patente te dá a segurança de explorar com exclusividade aquele produto ou aquele processo, né? E você pode então, sei lá, mais tarde licenciar, até ceder, mas assim, ninguém vai, por exemplo, investir num produto ou processo que não esteja protegido via patente, porque assim, se ele não tiver essa proteção, o que vai acontecer? Ele pode ser facilmente imitado sem que haja nenhum tipo de consequência. Então, se você quer de repente levar seu produto para um investidor, e para que ele tenha segurança, com certeza o procedimento precisa estar iniciado, né? E aí é claro que o ideal é que a gente já tenha uma certa segurança, mas acontece muitas vezes de você, no processo, não conseguir efetivar isso. Mas, de qualquer sorte, o início do processo, né, para que seja protegido via patente, te dá uma segurança ao investidor de que ele está investindo, né, valores em algo que tem, pelo menos o que busca, né, uma proteção efetiva, e ele vai ter o quê? Exclusividade. Então isso aí, nos olhos de quem quer investir, é excelente. Excelente, né? Uma grande oportunidade. São duas palavras que caminham juntas, né? Perfeito. Muito bem, eu quero agradecer aqui a sua participação, mais uma vez no nosso bate-papo jurídico, nosso quadro semanal. Dizer que, se Deus permitir, na próxima semana estaremos aqui novamente, né, com outro assunto desta área, da área jurídica, tá certo? Então nós falamos aqui com o doutor Matheus Santiago, ele que é advogado, também doutorando em propriedade intelectual. Maravilha. Que é do NPI, inclusive, né? Que é o órgão, que é a autarquia que faz esse... O NPI tem uma academia, né? Sim. Então, assim, a ideia é disseminar o conhecimento, né? Que bom, maravilha. Tá aí. Muito bem, nós vamos ao intervalo e já que nós voltamos com mais informação para você, não saia daí. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Entretenimento, memória e poesia. Defesa do consumidor. Comportamento. Utilidade pública. Musical. Direitos e inclusão. Tecnologia. Notícias. Política.
opinião. É TV cabo, é streaming, é YouTube, é Instagram, é Facebook. É o início de um novo caminho. É você seguindo, é você assistindo. Somos a TVI. Há 20 anos contando sua história. Muito bem, estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição, com muita notícia, com muita informação para você, tá certo? Até às 19 horas, aqui diretamente dos nossos estúdios da TVI, no Alto das Comunicações, na nossa querida cidade de Itabuna, capital do cacau. É isso mesmo, a capital do cacau é aqui, Itabuna. Vamos seguindo de informações, porque a informação não para, a informação passa primeiro por aqui. E desta vez nós vamos falar sobre um assunto que tem dividido opiniões, principalmente na web, nas redes sociais, onde uma mãe, ela comemorou aí a entrega da guarda do próprio filho, né? A guarda para o pai da criança. Ela comemorou e isso tem logicamente dividido aí opiniões nas redes sociais. Nós sabemos que é algo mais pessoal, mas que de fato foi exposto, né? E a partir do momento em que entra nas redes sociais, acaba-se logicamente aí tendo opiniões diversas. O fato é que este caso tem ganhado notoriedade por ser um caso inusitado e, logicamente, de forte impacto emocional, né? Que está circulando aí nas redes sociais e, como eu já disse, dividindo opiniões das pessoas, a opinião pública. Esta mãe utilizou, então, suas plataformas digitais para comemorar essa moça aí, ó, essa jovem, ela usou a rede social dela para comemorar o fato de ter cedido, então, a guarda do próprio filho para o pai, que é ex-marido da própria, hein? A atitude desta jovem, então, gerou uma onda de reações, né? Enquanto alguns internautas defendem que a decisão pode ter sido tomada visando o bem-estar da criança e reconhecendo que o pai oferece um ambiente mais adequado, outros acabam questionando a postura da mãe e o ato de comemorar publicamente o afastamento do filho, né? A celebração pública da mãe, embora chocante para alguns, pode ser então interpretada por outros como um alívio após um longo desgaste processual judicial ou uma admissão de que o pai era a melhor opção para a criança, para o filho naquele momento, né? O fato é de que o episódio está incentivando discussões acaloradas, diga-se de passagem, sobre a responsabilidade parental e também a maturidade emocional necessária para lidar com a guarda dos filhos. Está aí essa informação, né? Tem ganhado notoriedade nas redes sociais, mas de fato acaba intrigante e para em alguns casos até mesmo chocante. Porque nós sabemos, né? O amor de mãe é o amor de mãe. Existem pessoas, inclusive a minha mãe, que eu tenho certeza que está me assistindo nesse momento, ela sempre fala, eu posso comer farinha seca com meus filhos. Ela sempre, volta e meia, a gente está conversando sobre alguns assuntos parecidos, e aí eu me lembrei aqui agora, ela fala assim, olha, eu posso comer farinha seca com os meus filhos, mas eu não dou meu filho para ninguém. Né? Por outro lado, nós temos aí essa jovem que comemorou a guarda, né, comemorou a entrega da guarda para o pai da criança. Ou seja, eu não vou ter mais a guarda do meu filho, eu vou comemorar aqui. Ainda bem que agora a guarda do meu filho. Eu não sei como essa criança depois vai, não sei se ela já viu, né, esse vídeo da mãe, como ela vai entender isso aí. Tudo bem, pode ser que ela esteja comemorando porque a criança agora vai ser mais bem tratada, porque ela agora vai ter, o pai ter mais condição, enfim. Mas eu tenho certeza que isso também pode trazer muita questão, muito trauma psicológico para essa criança, principalmente uma questão de rejeitamento, né? De que ela foi, trazer a ideia de que ela foi de fato rejeitada pela mãe, já que a própria mãe está comemorando. Como eu disse no início, é algo particular, mas que de fato nos traz aqui essa reflexão. A que ponto nós estamos chegando, viu, gente? De uma mãe estar comemorando de que o filho não estará mais sob a sua tutela. Enfim, né? É muita coisa que nós estamos vendo neste mundo por aí. Né? Cabe a mim aqui trazer informação. Né? Mas, como já dizia aí um saudoso influenciador digital aqui, né, o Jotinha,
nós vamos ver muita coisa, né? Já dizia a Didinha, você vai ver muita coisa, e de fato nós estamos vendo muita coisa acontecendo, né? Então está dividindo aí a opinião pública, nas redes sociais tem muita gente também aí dizendo que entende esse fato aí, né? De que ela sempre quer o melhor para a criança. Por outro lado, e a maioria diz o seguinte: filho nós não damos, nós não comemoramos. E aí, entra uma outra questão, uma outra discussão aí, que é a seguinte, em relação à questão de exposição. Isso é uma questão pessoal e ela, logicamente, trouxe aí para as redes sociais, né, tornando público. Enfim, cada vez mais essa questão da exposição tem ganhado força. As pessoas têm exposto as suas vidas, têm exposto casos que às vezes não precisavam nem ser expostos. Às vezes não precisam ser expostos. Esta é a realidade, né? Mas está aí, é uma realidade que nós estamos vivendo a cada dia, né? E, às vezes a mulher jovem não quer ter a responsabilidade de ter um filho ali. Se não quer ter a responsabilidade de cuidar do filho, é melhor pensar nisso antes até mesmo de gestar, né? Acredito que é por aí. Mas muito bem, vamos seguindo com mais informações por aqui. E desta vez, infelizmente, vamos falar de mais um acidente. Infelizmente, mais uma tragédia na estrada, hein? Um jovem acabou morrendo em um acidente de carro após uma festa de cavalgada que aconteceu ali na região da cidade de Itaju do Colônia, tá bom? Este caso, de fato, acabou deixando muita gente chocada. Este grave acidente que aconteceu na manhã do dia de ontem, do domingo, né, final de semana, acabou tirando a vida aí de um jovem de aproximadamente 30 anos. Você vê a imagem aí na tela, ele que foi identificado como Igor Lacerda, hein? A tragédia, então, ocorreu na estrada que conecta os municípios de Santa Cruz da Vitória e Itaju do Colônia e acabou causando uma grande comoção aqui em toda a nossa região, hein? De acordo com informações preliminares, o Igor havia, então, participado de uma festa de cavalgada no município de Itaju do Colônia durante a madrugada. E por volta, então, de 8 horas da manhã, ele acabou se dirigindo aí a Santa Cruz da Vitória para poder deixar uma pessoa por lá, né? No trajeto da volta, então ele chegou lá e na volta ele acabou, então, perdendo o controle do carro, vindo a óbito no local do acidente. Lembrando que Igor ele era funcionário aí da Prefeitura Municipal de Itaju do Colônia, onde então trabalhava como motorista de máquina retroescavadeira, hein? Ele era muito conhecido e também querido lá na cidade, né? Bem como também toda aquela região ali, Itaju, Santa Cruz da Vitória, sendo então considerado um rapaz trabalhador por todos. As autoridades competentes estão aí investigando as circunstâncias exatas que levaram então à perca do controle deste veículo, né? O fato é a tragédia que aconteceu neste final de semana, na manhã do dia de ontem, né? E aqui vai mais uma vez aquele pedido que nós fazemos para as pessoas no momento em que estão dirigindo, né? Obedecer à velocidade que é permitida, né? Obedecer à sinalização, isso é importante demais. E outra coisa que é muito importante e que eu quero bater aqui na tecla. Eu não sei, não estou afirmando aqui, quero deixar bem claro que o Igor fez o uso de bebida, não estou afirmando isso aqui, mas é algo que nós precisamos também estar trazendo e chamando a atenção das pessoas, né? A informação de que ele estava em uma festa à noite. Mas se por algum acaso, né, você que faz parte, participa de festa por aí, está dirigindo, e o que eu vou dizer aqui é o óbvio: se você está dirigindo, se você dirigir, não beba, porque o risco de acidentes é bem maior. O óbvio precisa ser dito, né, gente? O óbvio muitas vezes precisa ser dito. Traz para mim cá, Cássio, por gentileza. Pode tirar a foto aí do Igor, né? Até porque nós nos unimos aqui a familiares, amigos e respeitamos, logicamente, esse momento de dor, né? Mas deixando aqui um recado para você que é jovem, principalmente, que participa muito de festas aí, né? Quer participar? Participe. Quer beber? Beba. Você é livre para fazer isso aí, né? Cada um vai dar conta da sua vida, mas o fato é, se for beber, não dirija. Se estiver dirigindo, não beba. É aquela velha história, bebida e direção não combinam, né? E aí fica o recado, fica a dica nesse sentido.
Volto a dizer, não estou afirmando aqui que o Igor estava bêbado, até porque não tenho essa informação, né? E também acredito que normalmente está falando algo nesse sentido aqui. Mas fica aqui o recado, principalmente para você que gosta aí das festas e que muitas vezes bebe, toma todas e depois vai pegar a estrada, né? Infelizmente, isso acontece muito. Mas voltando para o nosso assunto aqui, essa tragédia aconteceu na manhã de ontem, vitimando esse jovem, o Igor, jovem trabalhador, prestador de serviço aí do município de Itaju do Colônia, e que eu tenho certeza que deixará muita saudade, não só para sua família, pelo que eu ouvi dizer, mas também para toda a população da cidade de Itaju do Colônia. Vamos seguindo com mais informação, meu amigo Cássio, porque infelizmente aqui em Itabuna, gente, uma onda de vandalismo tem acontecido, isso é verdade, hein? Acaba destruindo aí o patrimônio público no nosso município. Nós temos aqui diversas praças que foram resgatadas, diversas praças que foram requalificadas, reformadas, e outras que foram construídas mesmo, outros ambientes construídos que têm embelezado aqui o centro da cidade, né, e alguns bairros. E o fato tem crescido o número de destruição do patrimônio público. Atenção aí à prefeitura no sentido para que a gente possa identificar essas pessoas e puni-las, hein? Você vê imagens exatamente aí, ó, de um banco aí de uma praça totalmente destruído, né? Infelizmente, o nosso município tem avançado também nessas práticas. Essas pessoas precisam ser identificadas, hein? Esse avanço aí, no sentido do vandalismo, precisa ser punido cada vez mais. O fato é que o nosso município tem avançado aí como um dos principais polos de desenvolvimento e também de prestação de serviços aqui no nosso sul da Bahia, né? E, logicamente, com o planejamento que tem sido realizado na Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, né, que é comandado pela secretária Sônia Fontes. O nosso município vem investindo aí em obras, como eu já disse, de requalificação, né, urbana, bem como das praças, enfim, e instalações de novos mobiliários, né? Como nós sabemos, os bancos, a exemplo desse que está passando aí na sua tela, bem como lixeiras, banheiros, sistemas elétricos, também hidráulicos, né? E me lembro aqui agora da fonte luminosa, que foi o caso também, né? Além também de quiosques padronizados, né? Ação que logicamente contribui aí para melhorar a paisagem urbana e também a qualidade de vida de toda a nossa população. Contudo, vale a pena dizer que parte significativa desses investimentos que estão sendo aí comprometidas, né, por uma onda crescente de vandalismo aqui no nosso município. Danos e furtos nos espaços públicos têm sido recorrente tanto no centro da cidade como também nos bairros aqui da nossa cidade de Itabuna, né? Infelizmente isso tem acontecido e muito. Na Alameda da Juventude, por exemplo, né, equipamentos da academia ao ar livre já foram destruídos. Inclusive nós mostramos aqui com o Giovanni Lima, né? O Giovanni Lima que está um pouco sumido aí, mas vai retornar. Tem um pessoal me perguntando, né? Cadê o Giovanni? O Giovanni sumiu, enfim, tem um pessoal me perguntando. Mas ele vai retornar, não é isso, Giovanni? Dentro em breve o Giovanni estará retornando aí para a nossa, estará retornando aqui, trazendo informações pelas ruas da cidade. E aí, voltando aqui, aquela praça ali da Alameda da Juventude, né, nós temos uma requalificação que foi feita há menos de um ano. E boa parte ali já foi destruída por vândalos. Me lembro também a requalificação da Praça Otávio Mangabeira, a Praça Camacan. Uma parte ali também já foi, um brinquedo, na mesma semana já foi destruído, um brinquedo inclusive que era para PCD, para pessoas, crianças com deficiência. Enfim, eu acredito que é o momento do município criar aí um modo. Nós temos aí a Guarda Civil Municipal, que muitas vezes já presenciei, fica presente bastante ali na praça pública, na Praça Camacan ali observando, em outras praças do município. Nós sabemos que nós não temos efetivo para tudo isso, mas deve-se pensar em uma forma de identificar essas pessoas que estão praticando esse vandalismo e puni-las. Mas não existe lei, né, que permita essa punição. Vamos criar então uma lei. Vamos mandar um projeto lá para o Legislativo, para a Câmara de Vereadores e criar uma lei para que essas pessoas que praticam esse vandalismo sejam punidas. O que não pode acontecer é inaugurar uma praça aqui
Em menos de um mês, já temos brinquedos, já temos banquinhos, já temos fontes luminosas prejudicadas. E aí, mais dinheiro público terá que ser gasto para uma reforma novamente. Né? Então, infelizmente, tem acontecido isso muito aqui no nosso município de Itabuna, e eu quero aqui chamar a atenção das autoridades competentes nesse sentido da atenção, né? Nesse sentido até mesmo também da punição, caso necessário, como nós já estamos vendo aí, porque muita gente só aprende na punição. Desculpem, muita gente só aprende quando dói no bolso. Essa é a realidade, infelizmente, né? O município tem feito aí os esforços, né? Tem feito os investimentos necessários, mas infelizmente aí, que eu não chamo nem de cidadão, mas sim de fora da lei, tem insistido em quebrar. Tem gente interessante, viu, Ivan? Tem gente que pensa o seguinte, é público, então posso quebrar. É um pensamento, sinceramente, que eu não sei nem adjetivar aqui. Na verdade, não posso nem adjetivar aqui, né? Mas vamos seguindo, porque temos mais informações por aqui, tá certo? E como eu disse, vem comigo, Cássio, porque dessa vez nós vamos falar sobre um ônibus de uma conhecida empresa aqui, que acabou tombando no nosso Baixo Sul da Bahia, mais precisamente ali naquela região de Venceslau Guimarães, e infelizmente deixou feridos, hein? Este acidente com o ônibus da conhecida aviação Águia Branca, né? Acabou então tombando no quilômetro 359 da nossa BR-101, hein? Esse trecho, como eu já disse aqui, que no município de Venceslau Guimarães, no nosso Baixo Sul do estado, deixou, infelizmente, passageiros e motoristas feridos, hein? De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo acabou tombando por volta de 1h da manhã do sábado, né? Do último sábado, dia 4. E não há registros, ainda bem, né? De mortes, não há registro não há registro de fatalidades neste caso, né? Nós temos uma matéria, inclusive, sobre este caso. Vamos assistir? Pode rodar. Pelo menos 13 pessoas ficaram feridas na madrugada deste sábado, após um grave acidente envolvendo um ônibus da empresa Águia Branca no sul da Bahia. O veículo, que fazia a linha Teixeira de Freitas, Salvador, tombou nas imediações do município de Venceslau Guimarães. De acordo com informações do posto da Polícia Rodoviária Federal de Itabuna, que atende o trecho, todas as vítimas foram socorridas. A PRF confirmou que 4 passageiros precisaram ser transferidos para unidades de saúde da região, sendo que 2 dessas vítimas estão em estado grave. Felizmente, não houve registro de óbitos no local do acidente. Então tá aí, né? Tá aí as imagens desse ônibus tombado, como eu disse, madrugada de sábado, acabou então deitando aí, né? Mas graças à ação do motorista, eu acredito, e também, logicamente, graças a Deus, né? Essa dos males o menor, né? Apenas danos materiais, né? E lógico, escoriações leves. E aí vale a pena dizer o seguinte: quando nós trafegamos em ônibus, e ali está escrito, volta e meia é preciso ir a Salvador, e está sempre escrito na frente ali, ó, utilize o cinto de segurança. O nome já está dizendo, né? O cinto é para a sua segurança. E em casos como esse vai evitar que quando o ônibus tombe, a pessoa também tombe junto, né? Tá aí, esse fato aconteceu na madrugada de sábado na cidade de Venceslau Guimarães, trecho ali da cidade de Venceslau Guimarães, BR-101, hein? Lembrando que esse ônibus havia saído de Teixeira de Freitas, estava indo sentido capital baiana, né? No momento também o SAMU foi acionado, né? O Serviço de Atendimento Móvel acabou então socorrendo aí os passageiros para hospitais próximos, né? Tanto ali em Teolândia como também Santo Antônio de Jesus, no nosso recôncavo baiano, tá certo? Lembrando que a aviação Águia Branca confirmou aí por meio de nota, né, que o ônibus transportava 35 passageiros e a empresa está
prestando toda a assistência às vítimas desse tombamento, segundo a nota encaminhada pela Águia Branca, né? Diz o seguinte, uma parte da nota, olha, a empresa acionou uma equipe de apoio que se direcionou imediatamente ao local, né? E está acompanhando os desdobramentos da ocorrência e também mantém contato direto com os passageiros e familiares, oferecendo toda a assistência necessária, é o que diz aqui a nota enviada pela Águia Branca, né? Aviação Águia Branca. De fato, algo lamentável que aconteceu por aí na madrugada do último sábado. Vamos finalizar o nosso programa de hoje, já estamos na nossa reta final, mas trazendo uma informação importante, porque vamos falar aqui da Santa Casa de Misericórdia do nosso município, que lançou aí uma campanha unificada do Outubro Rosa e Novembro Azul. Nós já chegamos no mês de outubro, né? Vamos falar sobre Outubro Rosa e a Santa Casa acabou lançando esta campanha, que é referência aí no serviço de oncologia em todo o interior da Bahia. A nossa Santa Casa de Misericórdia lançou na manhã da última quinta-feira, aconteceu esse lançamento no estacionamento do Hospital Calixto Midra de Filho, a campanha unificada Outubro Rosa e Novembro Azul, né? O objetivo é sensibilizar aí e também alertar a comunidade sobre a importância de pessoas adotarem um estilo de vida saudável, né? Também a ida ao médico com regularidade e também o tratamento precoce, logicamente, do câncer. Tanto o câncer de mama como o câncer de próstata, né? Esses dois tipos de câncer, com mais recorrência, o de mama nas mulheres e o de próstata, logicamente, nos homens, né? Também. O fato é que no primeiro dia desta ação da campanha, que tem como tema Prevenir é Transformar Vidas, foi realizada aí uma feira de saúde com realização de aferição de pressão arterial, teste de glicemia e, logicamente, orientações para os acompanhantes e pacientes da unidade de quimioterapia da Santa Casa de Itabuna. Além também de entrega de selo, né? O selo Amigos da Santa Casa para as entidades que desenvolvem ações sociais. O lançamento da campanha de orientação e sensibilização da população para esse risco do câncer teve também um aulão de dança, bem como orientação sobre cuidados com a saúde, além de apresentação musical e distribuição por voluntários de um café da manhã para os pacientes e também os acompanhantes. Então tá aí esta informação importante. A Santa Casa lançou na semana passada esta campanha que é importantíssima, diga-se de passagem, hein? Outubro Rosa e Novembro Azul. E eu quero aqui já deixar o nosso convite, viu, para a gente trazer aqui uma pessoa da Santa Casa, falar sobre este assunto que é importantíssimo e, logicamente, a palavra é prevenção. Quanto mais nós prevenirmos, menos incidência dessas questões, dessas doenças nós teremos. Então se cuida, né? Vai ao médico, se alimente bem, faça exercício físico. Isso aí, logicamente, é importante demais para termos uma boa saúde. Muito bem, vamos chegando ao final do nosso programa do dia de hoje, mais uma vez agradecendo aqui a sua companhia e, logicamente, o carinho de sempre, tá certo? Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos juntos aqui novamente às 17 horas com mais uma edição do nosso TV News, segunda edição. TVI, 20 anos contando a sua história.